E, meus irmãos, hoje eu trago a solução de tudo para a sua vida. Você que está à procura de sobreviver, à procura de uma vida em abundância, eu trago a solução neste dia de hoje, meus irmãos. E, meus irmãos, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, porque tudo aquilo que nós precisamos, meus irmãos, se encontra na palavra de Deus. A única coisa que nós podemos fazer é viver a palavra de Deus. Se nós vivermos a palavra de Deus, vamos viver a nossa vida diferente. Mas antes de eu abrir a palavra para compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou orar para consagrar este momento que nós temos, meus irmãos. Meus irmãos, eu gostaria que também se inscrevesse no meu canal, que compartilhasse este trabalho, meus irmãos, para que muitas pessoas sejam ganhos por este trabalho que estou a fazer. Oremos, meus irmãos. Soberano Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu para nós compartilharmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela vida deste irmão que tem me assistido a cada dia. Que o Senhor Deus surpreenda este irmão, que o Senhor Deus dá graça, meu Deus, a este irmão, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito em muita gente, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, e quero consagrar, Senhor Deus, este momento, Pai, que o Senhor esteja conosco nesta hora, que a sua graça, Senhor Deus, abunda neste lugar onde estou a gravar este vídeo e que a sua graça também, Senhor Deus, alcance os meus irmãos. Muito obrigado, Deus. Tudo entrego, Senhor, nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João e vamos meditarmos no capítulo 4. Só vamos ler um versículo, o versículo 14. Diz a palavra do Senhor: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu estava a meditar nesta palavra, há um ensinamento que eu aprendi neste versículo, meus irmãos, e que vou ler agora para os meus irmãos. Qual é o ensinamento que Jesus quer nos ensinar neste versículo? Jesus, meus irmãos, ele nos ensina que ele é o único capaz de satisfazer a sede mais profunda do ser humano. Quem recebe a sua graça, favor, encontra um propósito que não depende das circunstâncias. Meus irmãos, como eu estava a dizer muito bem, que se nós precisamos de algo maior, se nós queremos uma vida em abundância, é só nós se dirigir a Jesus. Essa história, meus irmãos, aqui, para começar, muita gente conhece. Jesus, ele saía de um lugar para outro lugar. Ele chegou num lugar onde tinha um poço, em Samaria. Ele descansou. E de repente veio uma mulher para buscar água. E Jesus, ele pede água naquela mulher. E aquela mulher não quis dar água a Jesus, porque os samaritanos e os judeus não se davam bem naquele tempo. Mas eu quero saber por que os samaritanos e os judeus não se davam bem. Eu fui perceber que os samaritanos eram também quase da mesma linhagem com os judeus, só que os samaritanos, eles aceitavam se misturar com as pessoas que não estavam na mesma linhagem com os judeus, que não adoravam o Senhor. Isso fez com que os judeus ficassem nervosos. Os judeus consideravam aquele povo um povo impuro, um povo que para eles não queria que eles se juntassem. Isso acabou criando problemas entre eles. Eram pessoas da mesma família. E aí houve problemas entre eles. E, de verdade, aí não havia um bom relacionamento. Ninguém poderia dar algo para o outro. E Jesus,
ele caminhou, passou daquele lugar. Ele sabia que era um lugar que muitos judeus não passavam porque eles consideravam um lugar impuro. Mas Jesus, ele entrou, passou naquele lugar onde os outros eles achavam um lugar impuro. E nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Jesus não tinha nenhum lugar que ele não entrava. Ele, qualquer lugar, ele entrava. Ele não tinha nenhum problema com ninguém. E meu problema, a história começa aí. Jesus pede água à mulher. A mulher não quis dar água por causa desta confusão que tinha. Mas Jesus demonstra o seu amor para aquela mulher. Jesus fala para aquela mulher, se soubesse a quem você está a negar de dar água, se você soubesse, poderia pedir água a ele e ele ia te dar água viva. E aquela mulher, naquele momento, ficou um pouco espantada. Uau! Que tipo de homem és tu? Significa que você é melhor que Jacó, que cavou esse poço para dar ao seu filho José e dar aos seus rebanhos. E Jesus começa a se identificar para a mulher, dizendo que eu sou água viva. Se você beber água que eu te dou, você nunca mais terá a sede. E a água que eu te dou te dará a vida eterna. Meus irmãos, quando fala da vida eterna, está falando da vida em abundância. Epa, aquela mulher ficou mesmo maravilhada naquele momento, até chegou de ir convidar os seus familiares. Meus irmãos, o que eu trago nesta tarde para vocês que estão a assistir? Eu trago o seguinte, um convite muito especial. Eu sei que você, de verdade, está à procura de como pode viver neste mundo, mas a única coisa que eu quero dizer, meus irmãos, se entrega a Jesus. Beba água que Jesus tem. Você se entrega a Jesus, porque Jesus, ele é a única pessoa que vai resolver os teus problemas. A única pessoa, meus irmãos, neste mundo que pode resolver os problemas de uma nação, os problemas de uma família, é Jesus Cristo. Só nós precisamos se entregar a Ele e passarmos a depender dEle, passarmos a saber o que Jesus precisa de mim, passar a obedecer os mandamentos dEle. Se você fizer isso, meu irmão, você vai ver a sua vida diferente. Vai ver que tudo aquilo que você precisa, Jesus vai te dar. Este é o convite que eu trago. Se você precisa de uma vida em abundância, beba água que Jesus tem. Jesus tem melhor para o ser humano. Independentemente das circunstâncias, está pronto para te ajudar. Você pode passar necessidades. De que jeito? De que maneira? Se você confiar em Jesus, Jesus ele vai resolver os teus problemas. Não há nada impossível para Jesus, meus irmãos. Eu que estou aqui, sou a prova viva. Eu tinha um problema muito grave. Eu tinha dívidas maiores, meus irmãos. Eu estava a dever um dinheiro no banco, um dinheiro quase em meticais aqui no nosso país, correspondia mesmo a 500 mil meticais. Eu não sabia como resolver. E chegou a seca a mim. O banco veio carregar tudo o que eu tinha. Nada fiquei com nada, meus irmãos. Mas eu tomei a decisão, eu me entreguei a Jesus. E comecei a buscar. Comecei a depender desse Jesus. E Jesus, meus irmãos, ele conseguiu pagar as minhas dívidas. E agora estou livre das dívidas, meus irmãos, porque Jesus pagou as minhas dívidas. Nada é impossível para Jesus. O meu negócio, meus irmãos, que ele tinha desaparecido, agora já estou fazendo meu negócio. Agora já estou a gravar vídeos. Eu não pensava que um dia poderia gravar vídeos, mas com Jesus tudo é possível. Eu estou aqui a conversar convosco. Eu nunca sonhava que um dia poderia falar convosco, mas hoje em dia eu consigo falar convosco. Mas tudo isso é por causa de Jesus. Por isso, meus irmãos, Jesus ele tem muita coisa para fazer na sua vida. Não olhe o que você hoje é. Olha em Jesus Cristo. Se você talvez ainda não se entregou a Jesus, procura um lugar para se entregar a Ele, uma igreja próximo de ti. Vai se entregar a Jesus. Vai procurar saber o que Jesus precisa na sua vida.
Começa você a se dedicar a Ele. Começa você a orar. Começa você a ler a palavra todos os dias. Você vai ver a graça dele começar a manifestar na sua vida. Pode durar um pouco tempo, mas, meus irmãos, eu tenho certeza de que Jesus, ele vai resolver os teus problemas, porque ele é a solução, meus irmãos. Não há outra pessoa além dele. Ele é a solução do ser humano. Não há outra pessoa. Te digo a verdade, meu irmão, não há outra pessoa além de Jesus. Eu quero convidar a todos para se entregar a Jesus, se você ainda não se entregou, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem muita coisa, meu irmão, para fazer na sua vida. É você se entregar, passar a depender dos ensinamentos dEle, passar a obedecer naquilo que está escrito na palavra, porque Ele é a palavra. Esta palavra que está na Bíblia é Ele. É Ele. A água que está se referindo é a palavra, meus irmãos. Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem o melhor para todos nós. Só precisamos nós tomarmos uma decisão, se entregarmos a Ele. Se você está a sofrer, meu irmão, não sabe o que fazer, entrega-se a Jesus. Passa a depender em Jesus. Você vai ver a sua vida diferente, meu irmão. Este é o convite que eu te trago nesta hora. Que você que ainda não se entregou, toma a decisão agora. É agora que Deus quer mudar a sua história. Porque Ele está à sua espera. Vinde a mim todos, porque estão cansados e oprimidos. Eu os aliviarei. É Jesus Cristo a convidar todas as pessoas. Você que já perdeu a esperança, você que já não sabe o que fazer, entrega-se a Ele. Ele vai te ressuscitar. Ele vai te levantar. E aquilo que, meus irmãos, Jesus te dá é algo para sempre. Ninguém vai tirar mais, porque Ele estará sempre olhando, governando, aguardando aquilo que você tem. Aquilo que Jesus, meus irmãos, vai te dar, ninguém vai te tirar. Mas não, é só você continuar, confiar, depender nele. Você estará sempre crescendo em abundância, em abundância. Você sempre vai ver sua vida crescendo, mudando em glória. Até os teus filhos, até os teus netos vão se apoderar daquilo que Deus vai te dar, daquilo que Deus vai colocar na tua vida. Meus irmãos, este é o convite que eu trago para todos aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor e para aqueles que também talvez já se entregaram ao Senhor, talvez estão desanimados, não conseguem, não sabem o que fazer. Levanta-te, começa a buscar, começa a orar, começa a ler, começa a jejuar, começa a obedecer. Você verá a glória de Deus na tua vida. Você verá Deus agindo na tua vida. Meus irmãos, muito obrigado. Vamos orar para agradecer este momento que nós tivemos. Soberano Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, mais outra vez, pela esta oportunidade que o Senhor Deus nos deu. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por este convite que o Senhor nos deu a todos nós. Todos nós somos convidados a beber da água viva, a água que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor Deus, que a sua graça, Pai, esteja sobre nós, que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor abençoe os nossos negócios, que o Senhor abençoe os nossos projetos, que o Senhor esteja conosco em todos os lugares, que o Senhor abençoe as nossas mãos, que o Senhor abençoe tudo aquilo que nós pegarmos com as nossas mãos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela esta oportunidade, que Deus continue nos dando esta força, que o Senhor abençoe este meu irmão que está me assistindo, que tem me assistido a cada dia, que o Senhor Deus dá a graça a ele de conseguir compartilhar esta mensagem para as outras pessoas, que eles também sejam ganhos para o Senhor. Pai, muito obrigado. Te entrego este dia nas tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe os teus projetos, que o Senhor abençoe tudo aquilo que você pegar na sua mão. Aonde colocar teu pé, que o Senhor prospera neste lugar. Muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima, se Ele quiser. Tchau.